nunca falei sobre isso antes. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou ter uma companhia, tá aqui na minha perna. Gente, essa é a Mel, ela tá aqui porque tá muito frio do caraças e ela não tá aguentando ficar sem coberta. O vídeo de hoje é um assunto, mais uma conversa, né, que nem os vídeos que estão sendo postados ultimamente. Hoje eu vou falar sobre coisas que eu aprendi mudando de país. São algumas coisas que eu não sei como que eu fui me tocar só depois que eu mudei de país. Algumas coisas que são importantes, talvez algumas sejam óbvias, mas só depois que eu mudei de país que eu tive meio que recomeçar minha vida, ser uma nova pessoa com novos documentos, que eu fui percebendo. Eu não vou enrolar muito para começar esse vídeo, então já quero pedir para você deixar o gostei nesse vídeo aqui, se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo nos comentários ideias de vídeos que vocês querem que eu traga aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a mim, em relação à minha viagem, a qualquer coisa, pode colocar aí também, tá? Que eu vou estar sempre respondendo vocês. Isso é tudo, vamos pro vídeo. Coisas que eu aprendi mudando de país. Tem muitas coisas que eu aprendi mudando de país, isso é fato. Porém, tem algumas coisas em específico que eu só fui parar pra reparar depois que eu cheguei aqui. Como, por exemplo, legislação. Como eu nunca tinha percebido quão complicado e movimentado são as legislações nos países. Por exemplo, eu coloquei aqui na pauta uma coisa para eu falar que muda muito nas legislações, né? Que são as leis. As leis, elas mudam com mais frequência do que nós imaginamos. Quem tá ativo no meio de leis, né, pessoas que estudam direito, enfim, devem estar mais acostumadas e devem ter mais essa noção. Mas eu não tinha, porque eu não estudo direito, eu nem ligava para as leis. Mas depois que eu me tornei imigrante, eu tive que começar a acompanhar as leis para ver se ia ter alguma mudança nas leis para imigrantes, se ia ter novas oportunidades, ou então coisas que aconteceram, como por exemplo, manifestação de interesse. Talvez algumas pessoas que moram aqui não fazem ideia, ou então não ficaram sabendo no mesmo minuto que eu fiquei. Mas, gente, as leis mudam muito rápido. E depois que eu cheguei aqui, que eu fiquei praticamente dependente das leis, eu fiquei assustada, porque é questão disso aqui, ó, para eles encerrarem algum direito que os imigrantes têm e acabar com tudo. Não falando mal do governo de Portugal, né, gente? Eu vou falar assim para ninguém interpretar mal. Mas falando mesmo que, no geral, não só em Portugal, mas também em Brasil, com certeza devem ter alterado ou criado ou excluído alguma lei para imigrante que eu não faço a menor ideia. Mas isso é porque eu não reparava antes de mudar de país. Ou seja, as leis, elas mudam muito mais rápido do que nós imaginamos. A segunda coisa que eu aprendi, que já tá puxando mais pra esse assunto que a gente tá falando a princípio, é que ser ignorante nas leis pode te prejudicar muito. Como, por exemplo, coisas simples podem acabar te prejudicando muito. Seja uma morada fiscal, seja uma data errada em um recibo verde. Pelo menos pra nós que somos imigrantes, a gente tem que se atentar aos mínimos detalhes. Você não pode esquecer do IRS, você tem que ter tudo certinho. E são coisas que quando eu era do Brasil, quando eu morava no Brasil, tinha essa preocupação. Por exemplo, colocar o CPF na nota. Gente, eu nunca coloquei, nunca nem soube pra que precisava colocar. Agora aqui, desde que eu vou comprar um pão de 10 cêntimos, eu coloco sim meu contribuinte na nota fiscal, na fatura. Por quê? Porque eu sou imigrante, gente. Isso eram coisas que não passavam pela minha cabeça antes de morar aqui. Número 3. E também falando desse assunto que a gente já tá falando sobre legislação, é que a falta de qualquer mínimo documento pode ser muito prejudicial, por mais simples que seja. Como, por exemplo, isso não é um documento exatamente, mas é uma informação no documento, que seria a morada fiscal que nós temos no nosso contribuinte. Essa morada fiscal, se ela não for alterada da forma correta, você não consegue emitir documentos da forma que são necessários, você não consegue fazer contratos. Isso pode te prejudicar muito, ainda mais agora que para você poder mudar a sua morada fiscal, você tem que ir no serviço das finanças e você tem que ter sido aceito na manifestação de interesse. Você tem que pelo menos ter dado entrada na sua manifestação de interesse para você conseguir fazer a mudança da sua morada fiscal. Não consegue se mais fazer pelo site das finanças. Então, isso são detalhes, mas que para pessoas como eu, né, imigrantes, fazem
muita diferença. Outra coisa que eu notei agora, saindo do assunto de legislação, indo mais um pouco pro lado da culinária, eu percebi que algumas comidas que eram muito importantes para nós, às vezes não são tão importantes para outros países. Eu vou usar no modo geral. Algumas comidas que para nós são comuns, às vezes para outras pessoas de outros países são muito importantes. Eu vou dar um exemplo aqui, caso vocês não tenham conseguido entender ainda. No Brasil, ovo é uma coisa super comum, é um alimento muito comum, a gente não faz tanta coisa com o ovo. A gente usa normalmente ou ele frito cozido, ou nós usamos ele para fazer clara em neve e omelete, enfim, comidas assim. Aqui em Portugal, quando eu cheguei, eu tive um leve choque. Por quê? Porque aqui fazem muitas receitas, onde o sabor da receita é aproveitado do ovo. E não é como se fosse clara em neve, é como se fosse pastel de nata, bolo de nata, bolo claro, né? E o gosto, a princípio, quando eu via as coisas, eu ficava, nossa, isso deve ter um gosto horrível de ovo. Mas não parece. Se ninguém contar, você não vai saber que é ovo. Outra coisa que eu espero que vocês não estejam me achando meio lerda, mas eu não tinha parado pra pensar nesse fator antes de eu chegar aqui. Antes de chegar aqui, eu achava praticamente o mundo todo fazia os mesmos pratos de comida da mesma forma. Como, por exemplo, todo mundo fazia o frango cozido da mesma forma, com ingredientes iguais ou parecidos. Mas depois que eu cheguei aqui, eu descobri que tem gente que não coloca sal pra cozinhar frango. Não tô generalizando. São algumas pessoas que eu conheci da nacionalidade portuguesa que fazem isso. E eu fiquei um bocado chocada quando eu descobri. Porque assim, a minha avó, por exemplo, faz um frango cozido maravilhoso. O frango dela fica laranja de coloral, gente. Que delícia, um frango bem cheio de caldo, sabe? Aquele frango que você come e você fala assim, meu Deus, Deus abençoou esta galinha que teve que morrer pra poder me satisfazer. E aqui fazem isso. Cozinham, por exemplo, né, como eu disse, o frango sem sal, colocam primeiro a água e depois o frango e não põe sal. Fazem arroz sem sal, com muita água. E isso eram coisas que eu não achava que acontecia, porque na minha cabeça todo mundo tinha esse pensamento de que frango cozido tinha que ser bem temperado, mas não. Realmente, depois que eu saí da minha cidade, da minha cidade, que era uma cidade pequena, né? A minha mente, ela expandiu para todas as áreas. E como eu disse, hoje em dia eu fico assim, mas é óbvio que as pessoas, cada uma tem seu jeito de cozinhar, sua cultura, etc. Mas, gente, eu não achava que isso era tão real. Eu achava que eram em pessoas de nacionalidades específicas, não qualquer pessoa. Outra coisa que eu aprendi e que depois que eu cheguei aqui me pareceu baita confuso é o horário de almoço. Gente, me perdoem a inocência e ignorância, mas quando eu tava na minha cidade, eu achava que o horário de almoço era universal. Eu não vou negar. Gente, eu achava que todo mundo almoçava meio-dia. De meio-dia a 1h da tarde. Depois que eu cheguei aqui, eu descobri que é da rotina, do costume, muitas pessoas estarem tomando café meio-dia. O café das pessoas é no horário entre 10 e 12 horas. 10, 13 horas. E eu acho isso chocante, porque, gente, pra mim, se der 11 horas eu não tomo café mais. Eu espero o almoço, porque eu tenho o costume de tomar café até 10 horas ou 10h30. Meio-dia e meia já tá aqui, ó, no rango, entendeu? Aqui as pessoas tomam café às 11 da manhã e almoçam 2 da tarde. E eu acho isso baita chocante, não sei. Eu acho muito confuso. Isso é uma coisa que eu não consigo acompanhar. No escritório onde eu trabalho tem uma cabo-verdiana e eles também, ela também segue esse costume. E normalmente quando a gente chega ao escritório, dá meio-dia, eu já tô seca de fome. Deu 11 horas, na verdade, eu já tô reclamando assim, gente, queria almoçar. Gente, acho que eu vou almoçar. E ela, quando dá 2 da tarde, 2h30, ela vai almoçar. Uma outra coisa que eu percebi depois que eu cheguei aqui é que nem sempre nós vamos ter razão.
Vou explicar o porquê. Gente, tem muitos imigrantes que chegam cá a Portugal e acham que todo mundo vai ter que se acostumar com o jeito da pessoa. Brasileiros, né? Vou dar o exemplo de brasileiros. Acham que os portugueses têm que se moldar à cultura, ao jeito da pessoa de conviver exatamente, sabe, gente? E não é assim. Depois que eu me tornei imigrante, que eu tive contato com alguns portugueses analisando situações de fora, né, de outras pessoas, eu percebi e eu entendi que nós, que somos os visitantes ao país, que devemos nos portar como eles se portam aqui. Claro que essa rotina de tomar café, de almoço, não é disso que eu tô falando, isso é um hábito pessoal de cada um. Agora, maneiras de ser, de falar, a gente não tem que tentar moldar o país onde nós estamos para que ele seja mais parecido com o nosso. Porque se a gente quer um lugar que seja parecido com o nosso, mas faz a gente voltar de onde a gente veio. Pelo menos esse é um pensamento que eu tenho. Não tô falando que a gente tem que deixar de ter o nosso jeito brasileiro, nosso jeito de rir alto, nosso jeito de ouvir música. Não tô falando disso. Eu vou dar um exemplo básico, sem citar nós brasileiros. Tem muitos indianos que vêm para Portugal e eles não se adaptam ao idioma. Muitas vezes, não são todos, mas alguns ficam bravos porque nós não falamos o idioma deles. Você vem morar em um país e você quer que o país saiba falar o seu idioma? Não é assim que funciona. Você tem que pelo menos saber falar um oi, boa tarde, obrigado e com licença, entendeu? Eu acho que é o mínimo. E, enfim, antes, né, no Brasil, ainda mais em cidade pequena, eu não via nenhum imigrante, eu não tinha noção de como que era essa convivência. Depois que eu vim pra cá, eu vi que muitas pessoas não têm essa noção. Então eu tive que me moldar. E agora eu aprendo, agora eu falo boa tarde pra todo mundo que eu vejo na rua. Um senhor passa eu, boa tarde, bom dia, boa noite. Isso vai também pra uma outra coisa que eu coloquei na lista, que é estudar costumes e vocabulários da região pra qual você vai se mudar. Gente, isso é uma coisa muito importante. Muito importante, por quê? Porque por mais que seja português, é diferente, entendeu? Tanto que tem pessoas mais do norte que falam português que eu fico assim, é português? Eu me pergunto, mas é porque tem vários tipos de português diferentes, né? Tem o português do Brasil, tem o português de Portugal, tem o português de Cabo Verde, tem o português da Angola, entre outros países. Então, nós brasileiros que temos o português mais diferente de todos eles, né? Porque os outros são portugueses europeus, o nosso é o português da América Latina, então é muito diferente. E antes de vir pra cá, eu tive que dar essa estudada sobre o que eram as coisas, e mesmo estudando, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque de realidade quando eu ouvi algumas palavras, eu fiquei, você disse isso mesmo? Mas é porque pra gente significa uma coisa e pra eles significam outra. Tanto que quando eu cheguei aqui, o primeiro emprego que eu tive, que eu contei qual foi no vídeo passado, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Esse primeiro emprego que eu tive, eu tinha muita dificuldade pra entender o que os portugueses estavam falando, porque eles usavam algumas palavras e gírias que não estão no meu cotidiano, que não são do meu costume e conhecimento. Pelo menos não eram, né? Hoje em dia eu já sei. Como, por exemplo, quando eles falavam não estou a perceber, eu ficava assim, perceber? Perceber o quê? Eu tava achando que eles estavam falando de forma grosseira, mas não estou a perceber ou não percebo. É tipo, não tô entendendo o que você tá falando, não consigo entender o que você tá falando. E isso é engraçado porque eu não tinha estudado sobre isso. Tinha algumas palavras, como vocês já sabem, por exemplo, rapariga, que pra eles é uma coisa muito comum, é como se fosse moça pra gente. Rapariga, teve um dia que um senhor me chamou de rapariga no shopping e eu por um segundo congelei, aí depois eu falei, ah tá, estou em Portugal, então é muito normal. A outra palavra também, por exemplo, é puto. Puto aqui é uma criança, um menino, miúdo, miúda também. Miúdo normalmente, né? Crianças, bicha, é fila, vai pra bicha, vai pra fila. Então, claro que onde eu tô, pelo menos não são palavras que falam tanto. Se você falar fila, vão te entender, mas talvez se falarem bicha, você não vai entender, né? Então, eu disse que a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente tá indo morar, a gente tem que ter esse estudo básico. Temos, por exemplo, chapéu de chuva, que é guarda-chuva pra eles. Tem camisola, pra eles é camiseta, tem cueca, que é o que as mulheres usam e não é o que os homens usam. Cueca, quem usa aqui são as mulheres. Então, se você for comprar uma cueca pro seu marido aqui, vai ficar um pouco estranho, tá? Outras gírias também, como tais a ver. Tais a ver é uma coisa de tipo assim, eles usam, eu nem uso essa palavra, essa frase, tais a ver. Não tá no meu vocabulário, mas é uma coisa que eles falam bastante. Pica, que pra eles aqui é vacina, né? Injeção, pra gente não
não é. Gente, é outra coisa que eu não vou falar o que é, mas enfim. Talvez você ache grosseiro caso alguém fale que você tem que tomar uma pica no rabo. Mas estão só falando que você tem que tomar a vacina na bunda, porque tem que renovar a vacina. Isso são coisas que você demora pra acostumar, mas você pelo menos estudando previamente, você sabe o que eles estão querendo dizer. Essa coisa que eu vou falar agora foi eu acho que é uma das coisas que a maioria das pessoas fazem. E quem mais faz isso é quem não tá em Portugal. Eu acho isso chocante, que são os brasileiros mesmo. Vocês, meus amigos brasileiros. Que é o quê? Comparar preço de real para euro. Gente, se você chegar aqui e você for comparar tudo, ou você não vai comprar nada, ou você vai comprar um monte de coisa. Eu acho que você não vai comprar nada, talvez. Não existe esse negócio de você vir pra cá e falar, ai, tá o mesmo valor que no Brasil. Gente, não está. Por mais que vocês fiquem calculando, nunca vai dar mais. É a mesma coisa de você pegar um salário mínimo e tentar converter pro salário do Brasil. Não dá a mesma coisa, gente. Nem se vocês quiserem, entendeu? Não força a barra de falar que euro é a mesma coisa que real, que a gente não tá tão decaído assim, não. Quando alguém chega aqui, principalmente quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui comprar foi no Pingo Doce, do Cais do Sodré, comprar um desodorante, porque eu uso aerosol, não pode trazer aerosol no avião. E eu cheguei, o aerosol era 3 euros. E eu fiquei assim, meu Deus, mas isso é caro ou isso é barato? E aí eu tentei converter, e aí convertendo eu falei, meu Deus, isso é muito caro. Só que aí depois eu fui entendendo e aí eu fiquei, tá, isso não é caro. Se a gente for ficar comparando, convertendo tudo, realmente vai sair caríssimo, mas não é. Então, depois que eu cheguei aqui, eu tive essa mentalidade de que não é tão fácil assim. É claro que tem algumas coisas que a gente compara, porque tem coisa que mesmo convertendo acaba sendo mais barato aqui do que no Brasil, enfim. Mas não venham com esse pensamento de que é só converter vezes 6 para saber quanto que vale. Não, isso você converte vezes 6 para saber a diferença que você vai ter que pagar. Mas não tem nada a ver. Quando vocês vierem para Portugal ou para a Europa e quiserem gastar alguma coisa, tenham a mentalidade que vocês estão num lugar totalmente diferente, onde não tem o mesmo valor que o real. Tá? Então, tenta pensar realmente em euro, não em real. Essa roupa aqui é 7 euros, mas no Brasil, se eu for converter, fica muito caro, eu consigo comprar tantos em tal loja. Não é assim que funciona, a gente não tá vivendo nessa realidade ainda, tá? Uma coisa muito importante que eu aprendi quando eu cheguei aqui é que nem tudo que dizem sobre as pessoas é verdade. E eu digo em relação a quê? Quando eu cheguei aqui, eu, além de ter pesquisado, né, algumas pessoas me falaram que os portugueses, eles eram muito ignorantes, muito. Me falaram que eles eram... Nossa, gente, eu fiz uma caveira, entendeu, dos portugueses. Eu achei que eu ia dar bom dia, alguém ia me dar um soco na cara ou alguém ia mandar eu tomar no meu rabo. Mas não é nada disso. Os portugueses, eles... Gente, me desculpa o que eu vou falar, mas aqui eu prefiro conversar com os portugueses do que com os brasileiros. Não sei o que acontece, com os brasileiros que eu encontro aqui. Então não tive tantas boas relações com os brasileiros. Eu tenho uma boa relação com 5 brasileiros no máximo, incluindo que tá aqui morando comigo, que são 3 pessoas. Mas tipo assim, os portugueses, eles não são tudo isso que nós ouvimos. Alguns portugueses realmente, eles são muito grosseiros de uma forma muito desnecessária, que a gente fica assim, opa, eu sou igual você, amigo, relaxa. Mas tem algumas senhoras, por exemplo, e hoje mesmo eu falei com uma senhora na paragem de autocarro e ela super fofa. Veio perguntar pra mim sobre o horário do autocarro, porque tava atrasado e não sei o que, enfim. O que acontece com os portugueses não é que eles são pessoas grosseiras, eles são pessoas diretas. E eu admiro muito isso, muito. E eu tô pegando um pouquinho disso pra mim, porque é uma coisa muito vantajosa. Por exemplo, se eles não quiserem algo, eles não são igual os brasileiros que falam 1001 desculpas. Eles só falam que não, porque eles não querem. Fácil, eles fazem parecer tão simples. Por que a gente não pega isso pra gente? Vamos puxar isso, galera do Brasil. Vamos tentar se adaptar a esse modo. Vamos entender que falar não, porque não, tá tudo bem. Por favor. Ou seja, eles não são grossos, eles são pessoas diretas. Eles não ficam enrolando com quem eles não querem enrolar, eles não ficam tendo simpatia com quem eles não querem ter, e eles não são obrigados a isso. Então,
se você for para algum lugar, pergunte mais para as pessoas locais como que funciona as pessoas ao redor. Não perguntem para pessoas que são turistas e imigrantes, que isso entra num assunto que eu vou falar agora. Turistas são tratados de forma muito diferente do que nós, pessoas que moramos aqui, são tratadas. Existe diferença até entre as pessoas imigrantes, da forma que os imigrantes são tratados aqui, mas de turista para imigrante é muita diferença. Acho que porque muitas vezes os turistas acabam sendo chatos e, de verdade, às vezes são um pouco sem noção. Então, às vezes você pode ter vindo para Portugal ou para algum outro lugar da Europa, pode ter tido uma má impressão ou uma má experiência, mas não quer dizer que as pessoas dali sejam assim e não quer dizer que as pessoas tratam todo mundo assim. Às vezes pode ter sido só com você, só porque você foi um pouco barulhento demais, porque você foi um pouco... Talvez você tenha sido um pouco turista demais, mas tá tudo bem, só não pega essa experiência e generalize com todos, tá? Uma outra coisa que eu aprendi depois que eu cheguei aqui é que a gente sempre vai precisar recomeçar, e de uma forma ou outra. Como assim, Eduardo? Sempre vai ter que recomeçar? Gente, existem processos, principalmente depois que você imigra ou que você muda, nem que seja de cidade, existem processos que eles são necessários começar do zero. Como, por exemplo, um ciclo social. Isso é uma coisa que quando eu cheguei aqui eu fiquei com um pouco de problema, porque eu tava no costume, né, de sempre ter a minha avó, minha mãe, minhas amigas, sempre todo mundo próximo. Eu tinha muitos churrascos pra ir com a família, tinha os primos, etc. E depois que eu cheguei aqui, parecia que eu tava sozinha no mundo, porque não tinha churrasco. E ainda não tem. Se alguém quiser fazer um churrasco, me convidar, eu tô aceitando aqui na região de Almada, tá? Não tinha churrasco, não tinha festa de aniversário pra ir. Vi as pessoas saindo, bebendo, comemorando, e eu tava em casa sozinha, mas sozinha da forma que eu quero dizer é que o meu ciclo social todo tá a 10 horas de distância de mim, do outro lado do oceano. Ai, Mel, desculpa. Então isso foi uma coisa um pouco difícil de entender no começo, mas com o passar do tempo eu entendi que são recomeços necessários. Como, por exemplo, às vezes você vai passar muito tempo em um emprego aqui, você vai passar 4 meses, como eu passei em um emprego, você vai achar que você não vai conseguir começar de novo. E quando você menos percebe, você tá procurando emprego de novo e começando em outra vaga e começando outra. E isso é uma coisa muito normal. Às vezes, talvez por ser imigrante, a gente entra em um desespero de tipo assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ser deportada. Mas não, sempre vai ter algum recomeço. Acho que essa é a parte legal de ser imigrante, gente que imigra, a gente sabe que gente, não tem como você imigrar e você continuar a sua vida da forma que você continua, da forma que você vivia antes. Isso é impossível. Mas eu acho que essa é a graça, né? Você ter que começar uma nova vida. Você esquecer quem você era, ou melhor, você aperfeiçoar quem você era, que é o que eu tô fazendo agora. Mas esses foram alguns dos aprendizados que eu tive depois que eu mudei de país. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais coisa, porque, gente, só faz 9 meses que eu tô aqui. Então eu tenho uma vida inteira pela frente para aprender coisas. E quem garante que eu vou ficar só aqui? Quem sabe um dia eu não mudo pra França? Não sei. Depende de Deus, né? Eu não coloquei isso nos meus planos, mas só se o senhor quiser, pai. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais relatos e mais experiências minhas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo tudinho e respondendo vocês, tá bem? Deixa o like pra saber que vocês estão gostando dos meus últimos vídeos. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nada que eu posto nesse canal, tá bem? Também vai dar um tchauzinho pra vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E um beijo. Tchau.